Nossa leitura está em Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo de número 5. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8, começando no versículo 5. A gente vai seguindo a leitura aqui até no versículo 8 para a nossa reflexão na palavra de Deus. Depois falaremos mais alguns versículos aqui nesse texto, para que a gente possa entender, essa palavra e trazer uma aplicação, uma conclusão prática para a nossa vida. Amém? Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, diz assim a palavra de Deus: E tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E disse-lhe Jesus: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas manda apenas com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, seja à vontade. Como é bom a gente olhar para histórias bem-sucedidas, A gente olhar para histórias que trazem para a gente resultados positivos, porque aconteceram na vida de outras pessoas, e isso indica para a gente que se nós tivermos fé, se acreditarmos, se nós confiarmos no poder transformador de Jesus, isso também pode acontecer na nossa vida. Então, por isso é que é muito interessante, muito importante nós olharmos para isso. Esse texto aqui, quando ele começa, ele fala que Jesus entrou em Cafarnaum. Então, essa entrada de Jesus em Cafarnaum não foi uma entrada por acaso, simplesmente, aconteceu um acidente aí, Besteira, hein? Mas depois a gente mexe nisso, Bom, vamos seguir aqui. Essa entrada de Jesus não foi uma entrada por acaso. Nós percebemos que Jesus ele havia terminado o Sermão da Montanha, aquele sermão longo, que Jesus ele aplica aos discípulos e à multidão também que está com ele. Ele faz esse sermão. Quando ele termina este sermão que ele estava fazendo para a multidão, ele desce do monte e ele caminha para o lado de Cafarnaum. E o texto aqui diz que quando ele vai caminhando, vai para a entrada da cidade, ele encontra lá um homem que era um homem leproso, que precisava de uma cura, assim como muitas outras pessoas, e que esse homem vai até Jesus, e ele faz um pedido para Jesus. Fala assim: se o senhor quiser, o senhor pode me curar. E Jesus fala assim: eu quero, seja limpo. E aí fica curado. Jesus dá uma ordem para ele muito interessante, fala assim: vai te mostrar para o sacerdote, porque eram os sacerdotes que atestavam a cura, a libertação de uma pessoa, Eram eles que davam esse atestado. Ele fala: mas não conta para ninguém o que eu fiz aqui para você. Imagina que Jesus, na sua onisciência, já sabia tudo o que iria acontecer, o que aquele homem iria fazer, porque quando ele sai da presença de Jesus, ele vai para se mostrar ao sacerdote, só que ele sai dali tão feliz, que ele sai contando para todo mundo: gente, olha o que aconteceu, eu era leproso, encontrei Jesus e agora estou curado. Glória a Deus. Eu fico imaginando, irmãos, que se fosse comigo, ou com você, ou qualquer outra pessoa, que acontecesse um fato desse, eu imagino que seria uma alegria tão grande, uma alegria tão indizível, que essa pessoa, ela iria de fato sair contando para todo mundo mesmo, falando testemunho, anunciando aquilo que Jesus havia feito na sua vida. Não é verdade? Imagine você no lugar desse homem, uma doença incurável como a lepra, que não tinha solução, não tinha cura, não tinha como resolver esse problema naquele tempo, e aí ele se encontra com Jesus, é curado, ele sai, ele divulga, ele anuncia tudo aquilo, e aconteceu algo tão extraordinário que as pessoas ouviam ele falar, e essas pessoas então, elas iam ao encontro de Jesus, e eram numerosas multidões que ele não conseguia mais ficar em alguma cidade. Jesus tinha que ir para os campos, ir para as montanhas, ele tinha que sair da cidade, porque ele era muito assediado pelas pessoas à sua volta, e ele não conseguia ficar em um lugar exato, ele ia para alguns locais afastados. Só que mesmo assim, as pessoas o encontravam
e ali chegavam perto dele porque queriam milagre, queriam bênção, queriam estar perto de Jesus, porque onde está Jesus tem maravilhas, tem coisas boas, e elas queriam estar ali. E aí é nesse contexto que Jesus entra na cidade de Cafarnaum, né? Após algum momento ele entra naquela cidade, e quando ele coloca os pés ali naquela cidade, diz o texto que aparece um homem que era um centurião ali de Cafarnaum, e ele chega perto de Jesus implorando a Jesus por um milagre. Mas o que eu acho mais bonito aqui é que ele não está pedindo um milagre para ele. Ele não está implorando a Jesus algo para a vida dele, mas ele está pedindo um milagre para uma pessoa que estava à sua volta. Vocês prestaram atenção no texto? Que quando a gente lê, fala que ele entra implorando e fala: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. E quando você olha faz uma análise desse texto, esse criado aqui dele, ele era um servo, era um escravo, era uma pessoa que prestava serviço para esse centurião, mas a impressão que a gente tem é que essa pessoa era muito amada, muito querida por ele. Era alguém que gostava de atender aos seus pedidos, às necessidades que o centurião tinha. Então, uma pessoa que estava pronto ali para auxiliá-lo na hora que ele precisasse. E este centurião, ele está com o seu coração doendo de pena daquele homem, daquele criado que estava sofrendo daquela maneira lá numa cama, e ele vai até Jesus para suplicar, para implorar a Jesus por um milagre. Esse homem, esse centurião, ele não era um israelita. Esse centurião aqui, ele era um romano. Ele era um centurião romano, era uma pessoa que estava a serviço de Roma. E pelo cargo dele, pela posição dele, ele não era uma pessoa de classe baixa na sociedade. Ele era uma pessoa de classe elevada. Ele tinha muitos amigos importantes. Ele tinha pessoas importantes que o conheciam. E eu percebo que esse homem aqui, esse centurião, ele não olha para essas patentes, quem sabe que ele poderia ter ali na sua camisa, ele não olha para sua elevação, ou seu grau de popularidade dentro daquela sociedade, ele não olha para nada disso. É um momento em que ele vem, ele se prostra diante de Jesus, e ele começa a implorar a Jesus por um milagre. Olha, está lá, o meu rapaz está de cama, está sofrendo, eu estou incomodado com o que está acontecendo com ele, por isso, Jesus, eu venho aqui para implorar um milagre. E aí Jesus olha para aquele homem ali, naquelas condições, naquele lugar, e fala assim: tudo bem, eu irei curá-lo. Eita, maravilha, hein? Jesus, ele se dispõe, como sempre, né? Eu acho legal porque nenhuma pessoa que se aproximou de Jesus, nenhuma pessoa que foi até ele em busca de um milagre, de uma resposta, voltou sem a resposta que foi buscar. Todos tiveram, de uma maneira ou de outra, receberam a resposta, o resultado daquilo que buscaram em Jesus. Você vai olhar para muitos exemplos. Claro que se você falar assim: mas Jesus curou todos. Não. Ele entra lá no tanque de Betesda, milhares de pessoas jogadas ali na beira daquele tanque, ele cura um homem naquele dia. Porque aquele homem ele atraiu o olhar de Jesus, e Jesus chega até ele. Você vai encontrar outras pessoas, como o cego Bartimeu, por exemplo, e tinha muitos cegos ali em Jericó, ele não era o único. E aí nós vamos perceber que Jesus passa por ali, e ele clama, e ele vai atrás de Jesus. Depois você vai encontrar outros exemplos, outras pessoas que vão atrás de Jesus, que tocam na hora de Jesus, que chamam Jesus para sua casa, e milagres acontecem. Então, todos aqueles que foram até Jesus, que clamaram por Jesus, que buscaram, que tentaram de alguma forma tocar nele, receberam uma resposta para a sua busca. E aqui o homem também vai receber, porque ele está clamando, Jesus fala assim: eu vou lá curar, eu vou lá para curar o seu criado. Mas o centurião se vê incomodado, porque ele fala para Jesus assim: olha, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre dentro da minha casa. Outro texto fala assim: não sou digno que entre debaixo do meu teto,
mas fala apenas uma palavra e o meu criado vai ficar curado. Amém? Amém? Eu imagino assim que eu não sou digno, não é porque a casa dele era um casebre, era uma casinha simples, era uma casinha lá fraquinha, com poucos móveis, né? Mesmo que na sua época não fosse como hoje, mas tinha lá a sua qualidade de vida. Imagino que não era assim, não era essa a casa dele, deveria ser uma casa até boa. Porém, o que tem aqui não é exatamente a casa, mas é o coração, é a posição, é o que ele poderia encontrar. Então ele fala, não sou digno, Senhor, na minha casa, não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Mas diga uma palavra, manda apenas uma palavra, e o meu criado vai ficar curado. Amém. E ele mostra aqui que ele realmente é um homem que tem autoridade. Se você olhar a partir do versículo 9, ele fala assim, porque eu também sou homem sob autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a este vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faça isso, e ele faz. Eu sou uma pessoa que também tenho pessoas às minhas ordens, mas eu não sou digno de receber o Senhor dentro da minha casa, embaixo do meu teto, não tenho essa dignidade de recebê-lo. E aí Jesus, ele olha para aquele homem que está falando isso. Ele volta a olhar para os seus discípulos e as pessoas que estão à sua volta. Ele fica admirado e diz àqueles que o seguiam: em verdade eu vos afirmo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Nem mesmo entre aqueles que são o povo de Deus, aqueles que são o povo escolhido, aquele para quem dizem assim, foi para nós que ele veio. E de fato a Bíblia diz, ele veio para os seus, mas para os seus não receberam. A todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Ele olha para aquele povo e fala assim, nem mesmo entre os israelitas, nem mesmo entre o povo chamado povo de Deus, eu encontrei uma fé tão grande. Eu fico imaginando que o que Jesus está avaliando aqui não é unicamente a fé. Ele está avaliando a fé, mas uma fé seguida de uma humildade tão grande, a ponto de não se importar com as pessoas que estão à sua volta, com aqueles que o cercam, e não se importar com seus amigos, né, com a circunvizinhança que ele tinha ali, mas ele vai com toda a humildade e ele chega em busca de uma bênção para o seu criado, que talvez para muitos não teria nem importância, o que é um criado a mais ou a menos. E ainda tem mais pessoas querendo servir, querendo entrar para este trabalho, né? Mas percebemos que ele vai lá por isso, e Jesus analisa então essa fé, essa humildade que este homem demonstra. Porque a fé humilde, irmãos, ela é capaz de remover montanhas. Né? Jesus fala para os discípulos, vocês tiverem fé, pode ser pequenininha, no tamanhozinho de um grãozinho de mostardas, vocês vão dizer para este monte, levanta daqui e precipita para o outro lado, e ele vai. Ele falava de uma fé muito pequena, mas que se exercitada, se usada com humildade, da maneira certa, na hora certa, com a esperança certa. Né? Porque às vezes a gente quer alguma coisa, mas o objetivo não é o melhor. E aqui esse homem está usando como melhor, os melhores objetivos que ele poderia ter. Ele coloca essa fé humilde, se coloca ali diante do Senhor Jesus, e ele faz essa súplica, esse pedido, e fala, manda só uma palavra, eu não preciso de muita coisa, não preciso que o Senhor coloque nem a mão, nem que falar, nem que fale muito, diga só uma palavra, Senhor, uma palavra. Sabe, às vezes a gente quer ver muita coisa, quer ouvir muita coisa, quer fazer muitas coisas, e Deus quer trabalhar na simplicidade, naquela simplicidade da nossa humildade, que a gente se coloca diante de Deus para falar com Ele. Porque Jesus, ele olha para aquelas pessoas que estão à sua volta e fala assim, muitos virão do Oriente, do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac, Jacó, o reino dos céus, aos passos de que os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso aqui, irmãos, para mim, é uma lição de Jesus. Não é uma lição
só para eles lá e então, mas é uma lição para mim aqui e agora também. Por que eu digo isso? Porque ele está mostrando que muitas vezes nós somos filhos de Deus, não temos feito as coisas da maneira de Deus, ou como Deus deseja, ou como Deus quer que a gente faça. Ele fala, muitos daqueles que vocês acham que nem irão entrar no reino de Deus, estarão lá na mesa no reino dos céus. Ao passo que muitos que você pensa que vai estar, não estarão lá. E aí, olha para o centurião e fala assim, vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o seu servo foi curado. Amém? Glória a Deus. Não precisou de muita coisa, não precisou de muitas experiências, não precisou de muita conversa, precisou apenas de uma fé pura, uma fé verdadeira, uma fé grande. Porque aquele homem, ele foi grande em relação às circunstâncias que veio por causa de um escravo. Portanto, também era grande a sua humildade e a misericórdia. Era uma pessoa que, além de ter muita autoridade, era misericordioso, era amoroso, queria ver as outras pessoas à sua volta bem. E é por isso que ele procura Jesus, que tem um poder transformador, que leva as pessoas de uma situação horrível, sofredora, uma situação que traz calamidade para a sua vida e para a sua família, a uma vida transformada. E o que eu acho interessante é que nem sempre Jesus deseja fazer um milagre físico na nossa vida. Muitas vezes Ele quer fazer um milagre espiritual, Ele quer transformar a nossa vida espiritual. Ele quer ver a gente sendo pessoas mais humildes, que falem com humildade, que trabalhem com humildade, que exerça a obra de Deus com humildade e com muita fé, tentando ajudar os outros. Eu falo aqui essa mensagem, eu começo a pensar, Jó, quando estava lá orando pelos seus amigos, a Bíblia diz que foi naquela hora que Deus mudou a vida dele, transformou a situação dele, e Deus trouxe resultado positivo para a vida dele. E este homem aqui estava buscando algo para a vida de outra pessoa. Então, a aplicação que fica para a gente hoje é, se a gente quer ter a vida transformada, vamos nos preocupar com os outros também. Nós queremos ver algo transformador na sociedade, se queremos ver algo transformador na igreja, vamos nos preocupar com aquelas pessoas que estão lá fora, aqueles que muitas vezes estão afastados dos caminhos de Deus, ou nem conhecem a palavra de Deus. E vamos trazê-lo para cá também, para que eles aqui possam ouvir a palavra, essa palavra possa transformar a vida deles, e eles também possam ser contados como aqueles que estarão à mesa lá no reino dos céus, naquele dia quando o Senhor Jesus voltar. Amém? Que seja o meu desejo, o seu desejo, o nosso foco e a nossa oração seja para que outras pessoas sejam alcançadas. Que a bênção de Deus seja levada sobre a vida de outras pessoas e todos possam ser, como nós também, felizes, sabendo que Jesus está sempre ao nosso lado. Amém? Que Deus abençoe, fique em pé. Vamos cantar mais um louvor, pastor? Por favor, para nós podermos